O Atto 2 é talvez o modelo mais crucial até agora para a fabricante chinesa BYD. Como um veículo elétrico compacto, mas espaçoso, do segmento B, ele compete em uma categoria lotada de pequenos crossovers elétricos e, à primeira vista, pode não chamar muita atenção até que você olhe mais de perto. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos, você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro, de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A BYD amplia ainda mais seu portfólio de pequenos veículos elétricos. Aqui vamos dar uma olhada no Atto 2. A BYD percorreu um longo caminho em muito pouco tempo. É a marca de carros que mais cresce no Reino Unido, um fabricante focado em tecnologia que está rapidamente preenchendo as lacunas restantes em sua linha de modelos voltados para veículos elétricos. Isso precisava ser reforçado no segmento B para hatches elétricos compactos. Nesse segmento, o carro compacto da BYD, o Dolphin, é um pouco pequeno demais e o modelo original deles, o Atto 3, é um pouco grande demais. Daí a importância crucial desse carro criado para atingir o ponto ideal entre esses dois modelos. Bem-vindo ao Atto 2. Ele é conhecido em seu mercado doméstico chinês como Huan-Up. Para a Europa, achamos que ele poderia ter um nome derivado do mundo marinho como os outros modelos mais recentes da BYD. Mas não, o tema Atto foi retomado, derivado da palavra Atto segundo, que aparentemente é 1 quilhão de um segundo. Retomado para a versão elétrica, há também a opção de modelo híbrido plug-in. É a tecnologia engenhosa da bateria Blade da empresa que integra a bateria como parte do chassi do carro, em vez de simplesmente colocá-la por cima. Essa base também é familiar, é a mesma plataforma e-Platform 3.0 que vimos na maioria dos outros carros recentes da marca. Mas o que a equipe de engenharia da BYD, com seus 120 mil integrantes, fez com ela aqui? Saiba mais sobre esse tipo de carro baixando o app Car and Driving, Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste Atto 2, você vai precisar ficar com a gente para o review mais completo do setor, o teste de estrada Car and Driving. Como a BYD está posicionando o Atto 2 como um segundo carro urbano, você pode se surpreender ao descobrir isso. A versão totalmente elétrica tem até 174 cavalos de potência disponíveis no motor dianteiro, com 290 Nm de torque. Isso é suficiente para atingir 100 km por hora em 7,9 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 160 km por hora. Muito mais interessante para o público-alvo será a autonomia projetada da bateria de 51,1 kWh do modelo Boost convencional, um valor modesto de até 344 km. Se isso não for suficiente, há uma versão Comfort com o mesmo motor, mas uma bateria maior de 64,8 kWh, oferecendo até 420 km de autonomia. Em ambas as versões há 4 modos de condução: Eco, Normal, Sport e Snowfield, cada um alterando levemente a sensação da direção e a resposta do acelerador. Se você gosta da ideia de um Atto 2, mas não quer um carro elétrico, talvez se interesse em saber que este modelo também vem como um híbrido plug-in, um trem de força bastante único em um carro tão pequeno. O trem de força DMI em questão permite que o carro rode até 90 km apenas com a energia da bateria entre as recargas, possibilitando que essa versão PHEV seja usada quase como um elétrico em trajetos suburbanos. Isso com a versão Boost de 18,0 kWh, que tem 212 cavalos de potência. Há também uma variante ativa com uma bateria menor de 7,8 kWh, 166 cavalos de potência e autonomia elétrica de 40 km. De 0 a 100 km por hora leva 9,1 segundos na versão ativa e 7,5 segundos na Boost, e ambas oferecem 300 Nm de torque e atingem uma velocidade máxima de 180 km por hora. Há uma capacidade modesta de reboque com freio de 750 kg. O modelo PHEV super híbrido com tecnologia DM pode operar de duas maneiras distintas. EV, onde as rodas são movidas exclusivamente pelo motor elétrico, e HEV, onde o mesmo princípio se aplica na maior parte do tempo, mas o motor está disponível se você precisar.
Normalmente o motor não movimenta as rodas, mas fornece carga para a bateria e para o motor elétrico através de um inversor. Assim o carro mantém a resposta de condução de um EV puro. Em momentos em que é necessária potência adicional, o modo HEV pode mudar de série para paralelo, combinando o potencial do motor a gasolina com o motor elétrico. Aqui, porém, estamos focando na versão elétrica. Fora da cidade, você pode esperar que, apesar da altura elevada, a rolagem da carroceria seja bem controlada graças à forma como a bateria Blade é incorporada à estrutura do carro. Mas ainda há bastante inclinação nas curvas, então provavelmente é uma sorte que a direção leve e até um pouco atrevida não incentive você a acelerar nelas. Claro que essa direção leve é boa de se ter na cidade, onde você vai apreciar o diâmetro de giro relativamente curto de 10,5 metros e onde algumas configurações potentes de regeneração dos freios seriam úteis para preservar a carga. Você só tem duas opções de regeneração, padrão ou alta, ativadas por um botão ao lado do de partida, e a alta ainda não chega ao nível da condução com um pedal de alguns concorrentes. O modo como o sistema de frenagem integra suavemente regeneração e frenagem por fricção é impressionante. Na estrada, há bastante ruído de vento e de rodagem, mas você vai valorizar o sistema de controle de cruzeiro adaptativo e inteligente de série. Como de costume nos carros modernos de hoje em dia, todos os modelos Atto 2 têm vários modos intrusivos de assistência ao motorista, que incluem vários alertas sonoros. O sistema de monitoramento do motorista é particularmente irritante, com comandos frequentes para manter os olhos na estrada, mesmo quando você está apenas olhando para a tela central. É irônico porque, como a tela tem tantas funções que deveriam ser controladas de forma mais intuitiva por botões e interruptores, você é constantemente forçado a desviar o olhar da estrada. Assim como seus rivais chineses, a BYD precisa ouvir seus clientes e observar como as marcas europeias integram esses sistemas de uma forma mais amigável para o motorista. Você provavelmente não escolheria um Atto 2 para impressionar os vizinhos. Depois do Seal, esperávamos algo bem vanguardista do Black Crystal Shenzhen Design Hub da BYD, ou pelo menos algo um pouco mais voltado para o estilo de vida. Como os modelos rivais Renault 4, Citroën EC3, Aircross ou Kia EV3. Em vez disso, o que há de moderno aqui se limita a detalhes como o design do teto flutuante e as maçanetas embutidas. Ele tem praticamente o porte ideal para ser o segundo carro da família. Acho que Hyundai Kona ou Kia EV3. O Atto 2 tem 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e 1.675 mm de altura e vem com rodas grandes de 17 polegadas. Os toques finais são barras de teto prateadas e inserções na cor da carroceria no revestimento preto dos paralamas. Na dianteira, há os faróis de LED com design fluido e a barra preta com acabamento prateado que já vimos em outros modelos da BYD. Na traseira destacam-se as lanternas entrelaçadas em nó chinês, ligadas por uma barra de luz de ponta a ponta. Esse spoiler de teto tem cantos angulados, proteção inferior prateada e um pequeno limpador traseiro. Claro, como de costume, o mais importante é o que você não pode ver: o chassi e-Platform 3.0 sobre o qual este carro está montado, com sua bateria Blade integrada. Vamos dar uma olhada por dentro. O interior, é bem acabado, mas decepcionantemente conservador, com esquemas de cores em preto ou bege, detalhes em prata e várias superfícies macias ao toque aplicadas sobre plásticos rígidos. No entanto, há detalhes interessantes que compensam, como este grande teto panorâmico de vidro, e o acabamento é bem bonito, com costura amarela elegante ao longo da lateral do console central e painéis de iluminação ambiente sofisticados nas portas. Os bancos inteiriços oferecem um suporte razoável, embora não tenham apoio lombar neste modelo Boost, e podem reclinar totalmente para trás, permitindo que você tire um cochilo enquanto carrega o carro. O volante tem botões físicos de verdade para o sistema de controle de cruzeiro adaptativo e para a útil câmera 360 graus.
Atrás dele você vê um painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas. Como de costume nos modelos chineses, essa tela é bastante poluída e sobrecarregada com dígitos pequenos, e realmente deveria ter um display com contraste um pouco maior. Além disso, o valor da potência e o velocímetro digital têm exatamente o mesmo tamanho e fonte, então é fácil confundir um com o outro. Entre essas duas leituras, há um gráfico de assistência ao motorista, enquanto carga e autonomia ficam centralizadas na parte inferior da tela. Melhor ainda é essa central multimídia de 12,8 polegadas, líder da categoria, que tem o recurso giratório usual da BID, permitindo que você a visualize tanto no formato paisagem quanto no retrato. E você pode configurar 6 temas, 6 papéis de parede e acessar a loja da BID, além de jogos no BID Arcade. Além disso, essa tela define o padrão de conectividade de mídia da categoria. Por exemplo, você pode transmitir vídeos do YouTube por ela, participar de reuniões no Zoom e até usá-la para cantar karaokê com um acessório de microfone adicional. Ela também é rápida, com 8 GB de RAM e 8 núcleos garantindo resposta rápida, e é fácil criar uma barra personalizada de aplicativos ou uma página cheia de atalhos. Aqui temos botões na tela inicial na parte inferior do monitor para Spotify, o assistente de voz BYD, Bluetooth, um reprodutor de mídia e navegação. Tudo isso funciona bem, mas é uma pena que a tela não fique muito brilhante, o que às vezes pode dificultar um pouco a leitura. Não há controles físicos para o ar-condicionado. Temperatura e velocidade do ventilador aparecem na parte inferior da tela sensível ao toque. Felizmente, você não precisa procurar por esses controles enquanto dirige, porque a BID permite que você ajuste as funções do ar-condicionado deslizando os dedos pela superfície da tela. É um pouco parecido com usar um MacBook. Deslize para cima, baixo para ajustar a temperatura e para os lados para regular a velocidade do ventilador. Tudo funciona bem, mas ainda preferimos botões físicos e achamos que você também possa preferir. O que mais? A construção é sólida e, apesar de haver alguns plásticos duros, não há mais do que se esperaria de um carro desse preço. Você pode ficar desconcertado ao perceber que o som padrão da seta é basicamente o mesmo do aviso de cinto de segurança e do aviso de porta aberta. Então, quando você liga as setas, pode inicialmente pensar que deixou o porta-malas aberto ou algo assim. Felizmente, você pode selecionar um som de seta diferente em um dos menus de configurações. A visibilidade geral é boa graças aos grandes vidros laterais, ao amplo vidro do porta-malas e ao capô curto. Mas, para garantir, não há apenas sensores traseiros, mas também um sistema de câmeras 360 graus integrado, um recurso de série incomum nessa categoria de carro. Há um local para carregamento sem fio de celular. Apesar de caberem 2 aparelhos, só é possível carregar um com até 50 watts. Sobre o espaço de armazenamento na cabine, os porta-objetos das portas são pequenos e não acomodam garrafas, mas há um compartimento profundo com tampa entre os bancos e 2 porta-copos à frente. Há um porta-luvas grande, presilhas para bilhetes nos parassóis e um amplo espaço de armazenamento aberto abaixo do console central, embora objetos pequenos possam escorregar por ali. Você também conta com portas USB potentes. Vamos dar uma olhada na parte de trás. Como seria de se esperar, dado o formato quadrado e o entre-eixos relativamente generoso de 2.620 mm, o banco traseiro é bastante espaçoso, embora o assento não deslize e o encosto não recline, mas o teto panorâmico de vidro de série dá uma sensação arejada. Há espaço suficiente para as pernas de adultos, de cerca de 1,80 m, embora seja difícil acomodar 3 deles, e bastante espaço para deslizar os pés sob os bancos da frente. Além disso, o formato quadrado significa que o espaço para a cabeça é generoso. O encosto é um pouco reto e as bases dos assentos poderiam ter um pouco mais de apoio para as coxas, mas, fora isso, está bom para o tipo de carro que é. E você vai ficar muito mais confortável aqui atrás do que ficaria em um rival Renault 4 ou Ford Puma GNI. Não se espera apoio de braço central em um carro desses, e realmente não há. Mas há bolsos superiores e inferiores no encosto dos bancos, 2 portas USB-C abaixo das saídas de ar centrais, luzes de leitura no teto e um cabide em cada coluna B. Além disso, há os 2 pontos de fixação Isofix para cadeirinhas infantis como de costume e porta-objetos nas portas de tamanho razoável.
Na parte de trás, há um porta-malas de 400 litros neste modelo Boost EV. Curiosamente, na versão Comfort EV com bateria maior, você tem um pouco mais, 450 litros. O DMI PHEV tem um porta-malas de 425 litros. Seja qual for a versão escolhida, como é comum em elétricos, não há step. Assim, sobra espaço sob o piso ajustável para guardar os cabos de carregamento, já que não há espaço para eles sob o capô. E há recessos largos em ambos os lados para que itens volumosos, como carrinhos de bebê, caibam na largura. Há ganchos para sacolas em ambos os lados e uma luz à esquerda. Se você precisar de mais espaço, o encosto traseiro rebatível com divisão 60-40 se abaixa para revelar até 1.340 litros de espaço neste Boost EV, até 1.370 litros no Comfort EVO e até 1.335 litros no DMI PHEV. Enquanto filmávamos no final de 2025, a BYD estava pedindo pouco menos de 31 mil libras por este Atto 2 na versão Boost de 51,1 kWh. Será necessário cerca de 35 mil libras para o Comfort EV, com bateria maior de 64,8 kWh. O preço da BYD definitivamente não é dos mais baixos. Esses preços fazem com que este carro se encaixe perfeitamente na linha da empresa, entre o menor Dolphin e o maior Atto 3. A BYD não venderá no Reino Unido a versão básica Active, disponível em outros países da Europa. A versão DMI PHEV custa praticamente o mesmo que a versão EV e está disponível com opções de bateria de 7,8 kWh Active ou 18,0 kWh Boost. Mas hoje, nosso foco é no EV. E quanto ao custo-benefício disso? Bem, como acontece com todos os modelos chineses, este carro não pode se qualificar para nenhum tipo de incentivo para carros elétricos, o que pode fazê-lo parecer bastante caro, ao lado dos modelos europeus que se qualificam, especialmente aqueles como o Ford Puma Gen E e o Renault 4 E-Tech, que se enquadram no nível mais alto de incentivo. Ainda assim, ele continua sendo um bom custo-benefício se você estiver olhando para modelos de tamanho semelhante, como o Skoda Elroq, o Kia EV3 e o Peugeot E2008. Concorrentes chineses com preços semelhantes incluem o MGS5 EV, o Leapmotor B10, o GQ E5 e o Amoda E5. Com um pouco mais de dinheiro, você conseguiria um carro muito maior como o Geely X5. Como você esperaria da BYD, há muitos equipamentos de série em todos os modelos, Atto 2 incluindo rodas Olo de 17 polegadas, pintura metálica, faróis de LED com assistente de farol alto, lanternas traseiras de LED e um teto panorâmico de vidro com cortina de sol ajustável. Conta ainda com limpadores de para-brisa com sensor de chuva, barras de teto de alumínio, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, entrada sem chave e chave digital NFC para abrir o carro pelo smartphone. A BYD também inclui uma bomba de calor para preservar a autonomia em climas frios e uma função V2L, Vehicle to Load, para que você possa carregar dispositivos usando a bateria de tração. Há modos de condução selecionáveis, configurações de regeneração de frenagem e controle de cruzeiro adaptativo e inteligente. Por dentro, você pode escolher entre um esquema de cores preto ou bege. A BYD inclui estofamento em couro vegano, uma tela digital de instrumentos de 8,8 polegadas, banco do motorista aquecido com ajuste elétrico em 4 direções, iluminação ambiente e ar-condicionado com filtro PM2,5. Você também pode optar por um volante aquecido, um carregador sem fio e um sistema de câmeras de estacionamento 360 graus. Os recursos de mídia, bem, ficam por conta do monitor central de infoentretenimento giratório de 12,8 polegadas, marca registrada da montadora, com navegação, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Acesso à internet 4G, serviços em nuvem, sistema de áudio com 8 alto-falantes, controle por voz e o pacote de sistemas de mídia BYD D-Link da empresa. No modelo Comfort de bateria maior, você só ganha retrovisores rebatíveis eletricamente, vidro traseiro escurecido e ajuste elétrico em 6 direções no banco do motorista, com suporte lombar em 4 direções.
Agora, a BYD realmente não trabalha com opcionais, mas lembre-se de que a única cor padrão é um cinza bem sóbrio. Você vai precisar pagar a mais pelas outras três opções: Hiking Green, Obsidian Black e este Skin White. Certo, vamos falar de segurança. Os recursos de assistência ao motorista e segurança que a marca inclui são muitos, incluindo frenagem automática de emergência, assistente de saída de faixa, alerta de colisão frontal e alerta de colisão traseira. Alerta de tráfego cruzado traseiro, assim você é avisado sobre veículos se aproximando quando está dando ré para sair de uma vaga, e também a frenagem de tráfego cruzado traseiro. Há também monitoramento do motorista, detecção de ponto cego, aviso de abertura de porta, controle inteligente de limite de velocidade por reconhecimento de placas e controle de descida em rampas. Além disso, há um conjunto completo de airbags, inclusive central dianteiro, todos integrados a um ecossistema. Como de costume, nos modelos da BYD, a bateria usada no modelo elétrico é do tipo exclusivo da BYD, de fosfato de ferro-lítio do tipo Blade, que incorpora as células montadas em tiras diretamente no pacote, o que, segundo o fabricante chinês, permite uma densidade de células muito maior do que uma bateria convencional poderia oferecer. Além disso, a marca afirma que seu conjunto motriz tem eficiência energética de 89% e o peso em ordem de marcha de 1.570 kg é razoavelmente leve para essa categoria de veículo elétrico. Então, uma autonomia de condução líder na categoria, certo ou não? A autonomia de 214 milhas do pacote de baterias de fosfato de ferro-lítio de 51,1 kWh deste modelo Boost é razoavelmente competitiva para o segmento, mas está bem distante dos líderes do setor. Temos conseguido cerca de 3,3 milhas por kWh com esta versão básica em uma mistura de estradas, o que equivale a uma autonomia real um pouco decepcionante de apenas 168 milhas. Dependendo de para onde sua viagem te levar, se essas viagens forem provavelmente mais longas, então obviamente você vai se interessar mais pela bateria maior. Modelo Comfort de 64,8 kWh, que tem uma autonomia de até 261 milhas entre as recargas, supostamente chegando a mais de 300 milhas se você dirigir exclusivamente na cidade. Seja qual for a versão escolhida, você precisará ser proativo usando a regeneração alta dos freios e o modo econômico para se aproximar dos números informados. Diversas ferramentas na tela permitem monitorar a eficiência em tempo real, embora o consumo médio em kWh por 100 milhas calculado com base nas últimas 50 milhas talvez signifique tão pouco para você quanto para nós. Para preservar a autonomia em condições de frio, uma bomba de calor é item de série no modelo elétrico, um sistema que extrai calor do ar ambiente para o interior do carro e que normalmente é um opcional caro nesse segmento. A BYD acredita que a bomba de calor pode preservar de 10 a 20% da autonomia nos meses mais frios. Você pensaria que a BYD, projetando, construindo e sendo dona de todo o conjunto de componentes do trem de força elétrico do Atto 2, incluindo bateria e semicondutores, poderia fazer do Atto 2 o primeiro carro do seu segmento a oferecer uma arquitetura elétrica realmente moderna de 800 volts, capaz de permitir recarga com a nova geração de carregadores públicos ultra rápidos de corrente contínua. Algo que já vimos em modelos Hyundai e Kia, apenas um pouco maiores. Mas não, são os mesmos sistemas convencionais de 400 volts que todo mundo usa. Este modelo Boost tem velocidade de carregamento, corrente contínua relativamente baixa de 82 kW. Isso significa que uma carga de 30 a 80% da bateria de 51,1 kWh do Boost vai levar 29 minutos, enquanto um carregamento de 10 a 80% vai precisar de 38 minutos. O carregamento em corrente alternada usando uma wallbox residencial típica de 7,4 kW vai levar 7 horas e 45 minutos na versão Boost, mas esse tempo cai para 5 horas e 42 minutos com uma fonte de 11 kW. Com a versão Comfort EV de 64,8 kWh, um carregador, corrente contínua, on-board, mais rápido de 155 kW é instalado, permitindo que o Atto 2 topo de linha carregue de 30 a 80% em 19 minutos. Você precisa de 25 minutos para recarregar de 10 a 80%.
O carregamento corrente, alternada em uma wallbox residencial típica de 7,4 kW, levará cerca de 10 horas na versão Comfort, tempo que você pode reduzir para 7 horas e 12 minutos com uma fonte de 11 kW. Todas as versões contam com tela de carregamento inteligente para definir horários de carregamento. E quanto ao ATO 2 DMI-PAEV, bem, o consumo de combustível combinado ponderado no ciclo WLTP é de 130,7 mpg, com emissões de CO2 de 41 gramas por quilômetro. A autonomia total com bateria e tanque de 45 litros cheios para o modelo com bateria menor é de 578 milhas. Para a versão Boost com bateria maior, a BYD conseguiu elevar esse número ao nível mágico de 1.000 km, ou seja, 621 milhas. O carregamento em corrente alternada pode ser feito a até 3,3 kW na versão ativa com bateria menor, o que significa que uma recarga de 15 a 100% em um wallbox residencial monofásico recarregará a bateria em 2,7 horas. Com a variante Boost de bateria maior, o carregamento em corrente alternada chega a 6,6 kW, então um wallbox de 7,4 kW levará 3 horas. Assim como o ATO 2EV, a versão DMI possui tecnologia V2L, permitindo que pequenos dispositivos sejam conectados à bateria de tração do carro. Atualmente, veículos elétricos pagam imposto veicular. Para este aqui, são 195 libras por ano e há os habituais níveis baixos de tributação sobre benefícios. 3% até a primavera de 2026, subindo para 4% e 5% em cada um dos 2 anos seguintes. Os intervalos de revisão são a cada 2 anos ou 32 mil quilômetros. O seguro para este veículo elétrico é do grupo 30 para esta versão Boost e do grupo 32 para o modelo Comfort. Isso está bem acima de alguns concorrentes. Um Ford Puma Gen-E, por exemplo, é classificado no grupo 18. Todos os modelos ATO 2 têm garantia de 6 anos, ou 150 mil quilômetros, enquanto a bateria deste veículo elétrico tem garantia de 8 anos ou 200 mil quilômetros. Existem muitos motivos pelos quais você pode gostar de um ATO 2. É prático, confortável, fácil de dirigir e na versão totalmente elétrica tem uma autonomia relativamente boa, especialmente se você considerar a bomba de calor de série que a maioria dos concorrentes não oferece ou cobra muito mais caro por ela. Ele também é bom porque vem com uma ótima garantia e é excepcionalmente bem equipado, especialmente quando se trata da oferta de recursos multimídia que supera com folga vários rivais diretos. A opção de um trem de força híbrido plug-in também é um diferencial único nesse segmento. É uma pena que a BYD não tenha dado ao carro um design mais criativo ou um interior mais marcante, como em outros modelos da marca. A velocidade de carregamento lenta é especialmente decepcionante para uma marca que se diz tecnológica. Ainda assim, você pode achar que os muitos recursos de assistência ao motorista compensam isso, desde que não te irritem demais, além de haver um preço com bom custo-benefício e um desempenho animado também. A BYD quase criou um líder de categoria aqui, mas ainda há alguns pontos em que a empresa precisa trabalhar. Mas chegou perto o suficiente desse objetivo para oferecer uma alternativa convincente à concorrência mais estabelecida.